Pelo segundo ano consecutivo, o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa ganha atenção especial em período de isolamento social. A pandemia do novo coronavírus confinou vítimas junto a agressores, bem como acarretou na queda das denúncias presenciais. Sobre o assunto, eu converso agora com o promotor do idoso aqui na capital, José Augusto Cotrim Gomes. Prazer tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Dona. A gente pode falar mesmo de uma diminuição dos casos? A gente tem uns dados, os números aqui relacionados à própria Polícia Civil, o Disque denúncia sobre essa situação, ou seja, ficou realmente mais difícil sair de casa. Isso se dá em relação a crianças, mulheres também, e a população idosa acaba sofrendo também essa situação? Então... Bom dia, Adalberto, bom dia a todos, os que assistem a Difusora, esse programa. Isso que você está falando é uma realidade. Nós acreditamos que não houve uma diminuição da violência. O que há é uma subnotificação em razão dessa triste pandemia em que nós ainda atravessamos. E essa subnotificação dá-se por diversos motivos, mas principalmente porque a pessoa idosa, ela, quando quer fazer a denúncia, ela geralmente vai pessoalmente, ela gosta de se deslocar, até para que ela possa relatar o que está acontecendo. E como foi muito bem dito por você na chamada da reportagem, o agressor às vezes está do lado da vítima, porque 70% das agressões contra a pessoa idosa ocorre dentro dos lares. Geralmente é um filho, um neto, um irmão, e ele pegar um telefone ou pedir socorro, às vezes é muito difícil. Eis a razão da diminuição das ocorrências, principalmente via presencial, e também da importância daqueles que presenciarem, o vizinho, alguém da coletividade, que aquele idoso deixou de aparecer na porta, ou está com ar de tristeza, ou está com alguma mancha no corpo, ou com mal vestido, ou de alguma forma você identificou ou desconfiou, denuncie. Essa denúncia não precisa ser identificada, pode ser anônima, através dos canais que são dispostos em todas as instituições de combate à violência, através das ouvidorias. Nós temos uns dados aqui da Polícia Civil e do Disque Denúncia, o aumento de 8%. Já na redução presencial, a redução foi de 16% segundo a Polícia Civil, ou seja, de fato as pessoas tiveram essa dificuldade em denunciar. Aqui no Maranhão, os casos que chegam ao Ministério Público, eles se referem a que tipo de violência especificamente? Nós temos as mais diversos tipos de violência contra a pessoa idosa. Às vezes nós pensamos que a violência é só física, né? O espancamento, o beliscão, o puxão de cabelo, mas a violência principal é aquela que se apropria dos bens dessa pessoa idosa. Ainda somos um país que achamos que somos um país da juventude, o país do amanhã. E o que ocorre hoje com o desemprego ou com o desânimo dos próprios familiares, eles passam a tomar de conta daquele bem, daquele patrimônio, do cartão, da casa, e aquele dinheiro, em vez de se reverter em favor daquele idoso, ele vai para aquela pessoa que está se apropriando e aquele idoso passa a ser esquecido, até mesmo comprometendo sua alimentação, suas medicações, e isso vem gerando conflitos, rompimentos de vínculos familiares e que precisa ser combatido seriamente, sob pena de que nós não vamos poder diminuir ou mesmo chegar ao conhecimento nosso desse tipo de violência. Mas a financeira é o carro-chefe. Existem casos de chantagens e ameaças também em relação ao idoso? Geralmente a violência financeira ela vem acompanhada da chantagem e da violência, né, das ameaças. A chantagem qual é? Eu vou lhe deixar só, vou lhe abandonar, se você não me der o dinheiro, eu não venho mais aqui, ou então eu não vou lhe dar mais sua medicação, quando a pessoa tem alguma dificuldade de mobilidade ou de autonomia ou independência nos seus afazeres, não adquirir mais nada, não deixar essa pessoa sair de casa. E o que acontece? Às vezes aquela pessoa que pratica é um filho, é um neto. Então tem um lado do idoso que é aquela questão do amor, daquela questão compreensão. Emocional, né? A questão emocional que às vezes o dificulta de apresentar denúncia. Primeiro porque ele está denunciando um parente, segundo porque também ainda é muito forte achar que aquilo é um fracasso dele mesmo na criação
daquele ser humano, daquele filho ou daquele neto. Tem dados aqui que mostram também que nesse tempo de pandemia, muitos familiares têm usado a pandemia como pretexto para deixar de prestar assistência. Que situação, hein? Nós estamos vivenciando algo muito estranho, que precisa de estudos, mas o ser humano está cada vez sendo menos amoroso, e nós estamos falando de amor não com alguém que ele não conheça, mas com o seu próximo, com alguém que o pôs no mundo, com alguém que cuida dele. Então, há um envelhecimento e também há um pouco as pessoas nascendo menos. Então, esse filho também está envelhecendo, ele também tem seus desafios e às vezes ele desforra isso no próprio pai. As suas frustrações ele descarrega no pai, na mãe, e isso vem gerando um outro problema, que é um problema de saúde grave, que se chama depressão. São os problemas psicológicos, que além da pandemia, tem a questão da violência, que é o silêncio, é não conversar mais, é entender que o idoso está ultrapassado, de que ele não serve mais para nada, e aquilo gera um desconforto muito grande, tristeza, e leva muitas vezes à morte. Para encerrar, como é que o senhor está acompanhando essa discussão aí na Organização Mundial de Saúde, inclusive tratando da questão do envelhecimento, até a possibilidade de tratar como uma doença? É inacreditável, né? A nossa luta é entender que o envelhecimento faz parte da vida, é uma coisa natural, feliz quem envelhece, e agora a Organização Mundial da Saúde quer incluir a velhice como doença. O que eu me pergunto no primeiro momento é o seguinte: para cada doença existe uma cura, existe uma busca de um medicamento. Qual seria o medicamento para curar a velhice? Ainda não inventaram esse elixir, né? Ainda não inventaram esse elixir. Então, espero que realmente o bom senso volte a funcionar e retire essa questão da velhice como doença. Doutor, obrigado pela entrevista aqui. Conte com a TV Difusora como parceira nessa luta que é de toda a sociedade. Agradeço e que todo idoso possa viver bem e feliz junto aos seus. Obrigado mais uma vez.